Cumprimento a todos. Meu nome é Samuel de Souza Magalhães Marques. Eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Viçosa e fui bolsista de iniciação científica pelo CNPq em 2019 e 2020, orientado pela professora Luciana Moreira Lima. Hoje apresentarei o trabalho intitulado Saúde Mental, Qualidade do Sono e Nível de Atividade Física Diária de Hipertensos e Diabéticos, que faz parte do projeto principal Avaliação Global do Risco Cardiovascular e do Perfil do Estado Mental dos Pacientes Atendidos pelo Centro Estadual de Assistência Especializada de Viçosa, o CEAI, após o Programa de Exercícios Físicos. Por que a gente tem que falar desse tema? Seguindo a tendência da transição epidemiológica e demográfica, as doenças cardiovasculares têm aumentado cada vez mais a sua prevalência na sociedade. Entre elas está a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus tipo 2. O que isso quer dizer? Que a mortalidade por doenças infecto-contagiosas tem diminuído e dado lugar por doenças crônicas não transmissíveis. Sobre a saúde mental é um tema cada vez mais relevante na nossa sociedade, tal como a qualidade do sono. No Brasil, a gente é considerado o país com mais transtornos de ansiedade no mundo e o quinto país com mais transtornos depressivos no mundo. Isso é um quadro alarmante e por que é importante a gente falar desses dois grupos de doenças tão significativos juntos? Acredita-se que nesses pacientes o eixo hipotálamo hipófise adrenal esteja mais responsivo. Com isso, o nosso hipotálamo libera o hormônio CRH para a adenohipófise liberar o hormônio ACTH. O ACTH irá agir nas nossas glândulas suprarrenais. Suprarrenais essas que vão liberar o cortisol no nosso corpo. O cortisol ele vai gerar uma liberação de adrenalina que gera problemas neuropsiquiátricos, que pode gerar uma situação de tensão, ansiedade e até mesmo depressão. Além disso, o cortisol tem uma ação metabólica que pode ser prejudicial em alguns casos, que diminui a captação de glicose porque aumenta a resistência à insulina e aumenta também a pressão arterial. Portanto, a gente acredita que nesses pacientes esse eixo esteja mais responsivo. O exercício físico ele tem uma capacidade muito grande, multifatorial. Ele é capaz de reduzir a nossa pressão arterial, aumentar a liberação de endorfinas, aumentar a captação de glicose nas células e melhorar o bem-estar como um todo, regulando os nossos neurotransmissores. Portanto, ele seria essencial para controlar tanto a condição de base, que são as doenças cardiovasculares, quanto a saúde mental desses pacientes. Então, a gente objetivou o quê? Avaliar a saúde mental dos pacientes atendidos no CEAI, portadores de hipertensão arterial sistêmica ou diabetes mellitus tipo 2, de alto risco, ou seja, que apesar do tratamento tem mantido um controle da doença de base, identificando sintomas depressivos e ansiosos e de qualidade do sono, além de mensurar e correlacionar esses dados com os níveis de atividade física diária da amostra. A nossa amostra ela contou com 120 pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica e ou diabetes mellitus, cuja idade média foi de 61 anos, e tivemos 78 mulheres e 42 homens. Para mensurar a questão mental, foi lançado mão de alguns questionários. O SRQ-20 e os inventários de ansiedade e depressão de Beck listavam uma série de sintomas depressivos e ansiosos que foram indagados para o paciente, possibilitando verificar se esses sintomas eles são significativos. Já a qualidade do sono, pelo questionário de Pittsburgh, ele usa pelo menos 19 perguntas para o paciente avaliar o seu sono. Por exemplo, quanto tempo ele demora para pegar no sono, se ele acorda no meio da noite, se ele acorda descansado. Todas as ferramentas validadas no Brasil. Já o nível de atividade física diária foi mensurado por meio de um pedômetro, que era amarrado no colo da calça e avaliava quantos passos todo dia cada paciente tinha, fazendo uma média de 7 dias e desprezando o primeiro dia, a fim de evitar possíveis mudanças comportamentais. O que a gente encontrou? Quanto à ansiedade, pelo inventário de ansiedade Beck, mulheres e homens tiveram uma ansiedade leve, sem diferença estatística. Quanto ao inventário de depressão de Beck, os homens tiveram uma depressão leve e as mulheres uma depressão moderada, com diferença estatística neste caso. Já o SRQ-20 mostrou que 35% da amostra teve alguma suspeita de transtorno mental não psicótico, como depressão e ansiedade. Já a qualidade do sono, pelo questionário de Pittsburgh, mostrou que 63% da amostra tem algum distúrbio do sono, sendo que as mulheres têm uma pior qualidade subjetiva do que do gênero masculino. Então, assim, esses achados, que mostram um índice de sintomas depressivos e ansiosos significativos em pacientes com hipertensão e diabetes, corrobora com a nossa tese inicial, de que nessa população podem haver transtornos mentais mais do que no resto da população, que não é portadora dessa condição. Isso mostra que o eixo hipotálamo hipófise adrenal pode, de fato, estar alterado com aumento do nível de cortisol sério, além de ter um estado metabólico alterado nessas duas doenças, com mais citocinas inflamatórias na corrente sanguínea, por exemplo.
Além disso, a mulher teve um desempenho pior, tanto na qualidade do sono quanto nos sintomas depressivos pelo inventário de Beck. Isso tem várias explicações. As mulheres têm sabidas oscilações hormonais maiores que as dos homens. Essas oscilações, principalmente no climatério, já que a idade média foi de 61 anos, perto da menopausa, são significativas e geram uma vulnerabilidade psicoemocional muito grande. Além disso, tem diferença de gênero nessa população. O que isso quer dizer? Que gera um estresse de minoria, o que é evidenciado, por exemplo, na desigualdade salarial e nos maiores índices de violência doméstica do que nos homens. Já o nível de atividade física diária da amostra mostrou que muitos pacientes foram foram sedentários de fato. 55% das mulheres e 51% dos homens, mais de metade, sem diferença estatística neste caso. Apenas 6% alcançou o ponto de corte de 10 mil passos diários, que é o ponto de corte para ser utilizado como ativo fisicamente. Isso é um dado preocupante, porque todos aqueles efeitos benéficos da atividade física, como melhora do bem-estar, diminuição dos sintomas depressivos, diminuição da pressão arterial, diminuição da resistência clínica, deixam de ser alcançados. Sendo que é uma ferramenta que ela tem um baixo custo. Esse resultado, portanto, é preocupante e faz com que onere o sistema público de saúde. Por quê? Porque aí vamos ter que lançar mão de mais ferramentas farmacológicas e também vai gerar um maior número de internações nos sistemas públicos de saúde. Daí, o que a gente conclui? Que a amostra dada teve vários prejuízos em saúde mental, principalmente as mulheres no caso de depressão e qualidade do sono. Além disso, a gente tem um nível de sedentarismo parte da amostra que pode contribuir tanto para a condição de base quanto da saúde mental. Isso mostra que essa população carece de maior atenção dos serviços de saúde pública, por meio de equipes multidisciplinares, envolvendo médico, enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico e nutricionista, melhorando o bem-estar dessas pessoas e reduzindo a mortalidade. Portanto, a gente tem que encorajar a atividade física nesses pacientes. No caso desse estudo, nós não contamos com acompanhamento nutricional, uma vez que o objetivo foi avaliar o impacto especificamente da atividade física. Além disso, as ferramentas utilizadas para a questão da saúde mental servem apenas de rastreio, porque o diagnóstico carece de outros critérios clínicos critérios clínicos. Queria agradecer o apoio financeiro do CAPES, do CNPq e da FAPEMIG, e agradecer a atenção de todos, e a gente se encontra disponível a qualquer esclarecimento. Muito obrigado.